Tá bom, eu já entendi que tá difícil comprar hardware, principalmente placa de vídeo, porque os preços não estão ajudando muito. Será que essas RX 580, até RX 590... compensam para montar um setup ainda hoje? Pois é, tem muita gente que não sabe o que são essas placas e acredita que elas são placas novas. Novas no sentido delas serem 0 km e no sentido delas serem placas de gerações atuais. O que muita gente não sabe é que essas placas são uma farsa. Como é que é? Na verdade, todas elas são uma farsa. Isso porque elas não são quase nada do que elas prometem. Afinal, a placa foi lançada lá para meados de 2019, 2018, por aí. Faz tanto tempo que já nem lembro mais. Inclusive, essa aqui tá me acompanhando desde aquela época. O problema não é a performance da RX 580 não, e nem ela ser uma placa mais antiga. Ela ainda funciona, ela tem suporte às tecnologias mais recentes, pelo menos quase todas elas, com exceção, por exemplo, do Ray Tracing, mas ainda tem upscaling, ainda tem frame generation, que funciona nessas placas. O problema é que você está sendo enganado. Toda vez que você procura uma placa dessa para comprar e busca a performance dela, quase todas as vezes resulta em enganação. Você vai encontrar Milse, você vai encontrar, bom, essas marcas estranhas aí. Tá acontecendo que essas placas, elas são a RX 580, mas não são a RX 580 que você tá imaginando, não. Eu já trouxe um vídeo, inclusive, comparando a RX 580 com uma RX 570 e mostrando pra vocês que a RX 580 que vocês estão comprando hoje é basicamente uma RX 570. Ah, Robson, mas esse preço aí também é o que tá tendo, é o que cabe no meu orçamento. E calma, eu não tô dizendo que você tem que comprar uma placa de vídeo mais cara. Eu tô dizendo que você tem que estar ciente da performance que você vai ter e do que você tá pagando por ela. Você tem PCB novo, talvez até tenha memória nova, talvez até encontre alguma GPU Diesel aí que tá saindo dos estoques que a AMD continua fabricando e tal. Se perguntar pra AMD, provavelmente ela vai falar que não, isso aqui é fabricado em 14 nanômetros. Pois é, nós estamos nos 3 nanômetros, 5 nanômetros, só pra vocês terem uma ideia. Não importa a garantia que o vendedor vai te dar no fim do dia, mas é muito difícil, porque muitas dessas placas foram usadas em mineração e aí, de repente, ela morreu no meio do caminho, as memórias ou mesmo as GPUs foram reutilizadas. Ainda mais nesse cenário hoje, onde a memória tá muito difícil de conseguir, é bem provável que ela tenha sido recondicionada. Inclusive o TechLab já fez vídeos lá atrás mostrando pra vocês como essas placas são recondicionadas. Quando você for comprar uma placa dessa, procure por RX 580 2048 SP especificamente. E como que eu sei disso, Robson? Bom, tá no anúncio, se você procurar lá vai estar escrito 2048 SP. E esse nome é muito importante, porque os 2048 SP são justamente os Stream Processors, a quantidade de núcleos de processamento que ela tem. E ela tem menos do que uma RX 580 normal. São 2.304 Stream Processors, a mesma quantidade que tem na RX 590. Você não vai ter a mesma performance, a diferença de performance entre elas, como eu mostrei aqui, na casa dos 15%, às vezes até mais. Se comparar com a RX 570 é pior, porque a 570 com 4 GB vai sofrer em alguns jogos, enquanto a RX 580, mesmo a 2048 SP, tem 8 GB. Com raiva da inteligência artificial, né? Então vou fazer do jeito certo, coloca elas todas num ringue e vê qual é que vai ganhar. Porque hoje tem IA pra tudo, uma é melhor em texto, outra em pesquisa, outra em imagem, outra em código. E no final a gente fica perdido tentando descobrir qual usar. Essa é justamente a proposta do Chat LLM by Abacus AI. Reunir ChatGPT 5.6, Claude Fable 5, Gemini 3.1, Grok, DeepSeek e vários outros modelos em um único lugar. Você pode escolher qual delas colocar no ringue ou simplesmente usar o Roach LLM, que seleciona automaticamente o modelo mais adequado para cada tarefa. E não fica só no chat, também dá para criar apresentações, imagens, vídeos e até aplicativos e sites usando inteligência artificial. A assinatura custa $10 por mês. Para conhecer o Chat LLM by Abacus AI, acessa chatllm.abacus.ai ou confere o link na descrição. Agora pode confessar que um MMA de inteligência artificial é a coisa mais divertida que você já imaginou com essa tecnologia. Então qual que é o motivo disso, Robson? Pô, tá maluco? Tá falando que a placa não presta, que a minha placa é lixo? Não falei que a sua placa é lixo. Falei que ela é uma placa velha, isso é só um fato. Mas ela não é ruim, ainda dá para rodar muita coisa. Inclusive eu fiz os testes aqui, eu comparei a RX 580 com a RX 590, para vocês terem uma ideia. Por que eu trouxe a RX 590? Porque apareceram a RX 590 para vender de novo. E eu quero mostrar para vocês se compensa ou não essa diferença de preço. Afinal, a RX 590 normalmente vai estar mais cara. Antes de mais nada, deixa eu te alertar que é bem parecida a situação da RX 590. Se por acaso você encontrar uma RX 590 com clock suspeitosamente muito baixo, ela pode ser só uma RX 580 disfarçada. Essa é a RX 580, não a 2048 SP. Porque infelizmente, para facilitar a vida de todo mundo, a RX 590 normal e a RX 580 tem 2.304 Stream Processors. A velocidade da memória é a mesma coisa. A diferença é que uma é feita em 14 nanômetros, a outra é feita em 12 nanômetros. Só que existe a RX 590 GME, que eu nem nunca tinha visto falar até eu ir pesquisar justamente por conta dessa salada que virou essas placas. A GME é uma RX 590 que na verdade utiliza a mesma litografia, o mesmo processo de fabricação da GPU da RX 580, 570, 2040 SP, tanto faz, só que ela tem clock mais baixo. A RX 590 tradicional, a de verdade, ela tem um clock normalmente na casa dos 1545 MHz
MHz ou mais, enquanto que a GME fica na casa dos 1380 a 1460. Sei lá, mas não vai dar tanta diferença assim. Só que o que deu de ganho da 580 para 590 foi justamente o refinamento da litografia. Ou seja, o processo de fabricação da 580 era um pouquinho mais antigo, aí eles partiram por de 12 nanômetros, que deu alguns ganhos aí de eficiência, ela trouxe mais performance. Quanto mais performance, você pergunta? É o que eu vou responder. Eu fiz os testes aqui com a nossa bancada utilizando um Ryzen 7 9800X3D. Nossa, que exagero! Exatamente, porque não é para limitar mesmo a performance. Inclusive, em alguns casos, se você tiver um CPU mais fraquinho, você nem vai perceber a diferença, porque ele pode limitar essa performance. Para a bancada, nós utilizamos uma X870E. As memórias são memórias Corsair Dominator Titanium de 6.000 megatransfers. Para refrigerar o processador, nós utilizamos um water cooler H150i RGB da Corsair de 360mm. A fonte é uma HX 1500 da Corsair de 1500 watts. No armazenamento, utilizamos um NVMe de 4TB também da Corsair. E os modelos de placa utilizados são o Sapphire Nitro Plus da RX 590 e a RX 580 da XFX. Se eu não me engano, os dois têm um overclockzinho, mas não vai fazer tanta diferença assim. Os testes foram feitos em Full HD, nós testamos com jogos mais recentes e em configurações mais pesadas. Por que em configurações mais pesadas? Porque a gente quer comparar com outros hardwares para ver depois se vale a pena para vocês fazerem o upgrade. Não quer dizer que você precisa rodar nessa qualidade, tão pouco que essa aqui é a melhor performance que ela pode entregar. Mas a gente está focando mais aqui no percentual do que na performance. Porque independente do FPS que elas estão fazendo, a diferença percentual de performance entre elas vai acabar permanecendo muito parecido independente da configuração gráfica que você vai utilizar. Por exemplo, no Battlefield 6 eu rodei no preset Ultra, e no preset Ultra as duas placas ficaram na casa dos 30 FPS, 35 de média para 590, 30 de média para RX 580. Lembrando que essa RX 580 normal, não é a 2048 SP. Se você quiser ver a diferença, você pode dar uma conferida nesse vídeo que a gente já fez aqui, mostrando com a 570 você vai ter uma diferença muito próxima, e claro que eu já encomendei uma pra gente comparar com a 2048 SP normal. As mínimas a gente teve uma diferença pequena, mas mensurável, né, 28 contra 24, mas de novo, não é isso que eu quero que vocês foquem. A gente rodou no preset Ultra, você consegue rodar o Battlefield 6 aqui com um preset bem melhor, inclusive mais leve no caso, né, melhor não em qualidade, mas em performance. Mas a diferença percentual entre elas ficou na casa dos 17% em favor da 590, ou seja, ela é 17% mais rápida do que uma RX 580. Rodando com FSR no modo qualidade, lembrando que não tem um FSR mais moderno que os IA aqui, é o FSR sofrido. Aqui a 590 fez média de 43 e de 34, enquanto que a RX 580 não mudou nada a performance, ela ficou parada por ali, ou seja, não teve milagre para conseguir sair do lugar. Deu uma diferença de 43% na média e 42% na mínima. Rodando com o Frame Generation, aqui a gente conseguiu ver as placas rodando pelo menos na casa dos 60 FPS, no caso da 580, e a 590 na casa dos 70. Lembrando que esse aqui são frames gerados por inteligência artificial, ou nesse caso especificamente por algoritmo, não é nem por inteligência artificial. Então o Frame Gen sofrido a gente conseguiu passar dos 60 FPS, mas ele dá fluidez, não dá performance. A performance é aquela que vocês viram, 40 e tantos FPS. De novo, o que importa é aqui, diferença de 14% na média, 11% na mínima. Diminuiu pouca coisa em relação à performance bruta. CS2 ainda dá para rodar nessas placas, o CS2, que não era nem lançado quando saiu essas placas, eu acho que não tinha nem o CSGO na época, não lembro. Mas a 590 fez média de 133 contra 113 da 580 e as mínimas de 75 contra 63. Tá bom para as duas, tá? A 580 fica mais perto dos 60 FPS e inclusive se você for pegar ali a 580 2048 SP, ela ainda consegue entregar uma boa performance aqui. A diferença de 18% na média, 19% na mínima. Ligando o FSR no modo qualidade, a gente ganha performance nas duas placas, inclusive a mínima melhora bastante, esse não é frame fake, é o algoritmo só subindo ali, né, a resolução que tá rodando numa interna mais baixa. A diferença ficou de 10 FPS na média e de menos de 10 FPS na mínima, só 6 a 8% a diferença entre as duas placas. Lembrando que essa é a versão completa da 580 e aquela é a 590. Cyberpunk 2077 rodando com tudo no Ultra, a boa notícia é que as duas placas conseguiram rodar na casa dos 30 FPS. A diferença é praticamente inexistente da 580 para 590 aqui, porque tá dentro da margem de erro, 6% na média, 11% na mínima, e claro, você pode melhorar a qualidade, usar FSR, diminuir a qualidade gráfica, conseguir uma performance legal com essas placas. Fortnite aí já sofre um pouco mais, mas a gente tá rodando no preset alto. No preset alto, 60 FPS ali para as duas, quase possível. A 590 conseguiu 61, 580 conseguiu ali 56, uma diferença de uns 5 FPS já dá para sentir. E as mínimas 54 e 50. Dá para você melhorar diminuindo a qualidade gráfica e usando o upscaling aqui, tipo o XeSS que tem, e as duas conseguem uma boa performance. Mas em relação à diferença entre elas, ficou de 9 a 8% entre média e mínima. E rodando no XeSS ainda no preset alto, a gente conseguiu ali a média de 45 FPS, na verdade piorou. Então retiro o que eu disse, você ligou o algoritmo, piorou aqui, e aí a diferença continua na casa dos 7 ou 8%. Você vai ter que diminuir a qualidade no jogo mesmo. Horizon Forbidden West, aqui a 590 fez 33 de média contra 31 de média da 580, e as mínimas de 28 e 27. Praticamente um empate técnico, 6% na média, 4% na mínima. Tem uma diferencinha que dá pra medir, mas é muito próximo, você não vai sentir essa diferença. Lembrando que o Horizon Forbidden West já começa a extrapolar mesmo placas de 8 GB, então
então as duas sofreram igual. Rodando ainda com o preset muito alto e o FSR no modo qualidade, 38 de média, 30 de mínima, 35 de média, 28 de mínima, de novo, muito próxima a diferença, mas já aumentou um pouquinho. 9% na média, 7% na mínima. Agora com Frame Generation, lembrando que não é performance, mas você consegue ali os 60 FPS ou perto disso nas duas. 63 na 590, 57 na 580, 50 de mínima na 590, 46 na 580. Então 11% a mais, 9% na mínima. 11% a mais na média, 9% na mínima. Starfield, esse é sofrido. Esse aqui, eu vou dizer que funcionou, né? Será que o jogo funcionou? 19 FPS contra 18 FPS na média, 16 contra 16 na mínima. Diferença de 6% na média, mínima mesma coisa, performance horrorosa nas duas. Dá pra você tirar o preset Ultra e melhorar e ficar pelo menos uns 30 FPS, imagino eu, mas é bem ruim a performance. O FSR não salva muito, 20, com 20 na média, 17 na mínima, as duas com a mesma performance. Então realmente é diminuir qualidade. E o Frame Gen dá uma salvadinha, mas aí é mais fluidez. Partindo do FPS de 20, eu não recomendo. De novo, o que importa pra gente é a diferença percentual, que nesse caso é 3%, nada praticamente, dentro da margem de erro. Star Wars Outlaws, esse aqui eu fiquei surpreso de sequer rodar nessas placas. É um jogo bem pesado, que roda com Ray Tracing, inclusive, né? Já vem obrigatório Ray Tracing lá em algumas configurações, mas as duas conseguiram rodar. Mal, é verdade, mas rodaram. 14 FPS na média contra 13, 11 na mínima contra 10. Parece que não é nada, mas o importante é a diferença percentual. 8% na média, 10% na mínima. Rodando com FSR qualidade, deixa pra lá, mesma coisa, 6, 8%. The Last of Us Part 2, um jogo bem pesado, mas possível de rodar nessas placas. Rodando no preset muito alto, a gente tem média de 35 contra a média de 33 na 580, mínima de 28 na 590, mínima de 27 na 580. Mesma coisa praticamente, 6% a mais na média, 4% a mais na mínima. Pragmata deu pra rodar. Foi num preset custom, vai ser um preset custom elevado, a gente conseguiu 40 FPS na média, 35 na mínima na 590 e 36 na média, 29 na mínima na 580. Está jogável nas duas. Essa é a informação que eu tenho pra te dar. É claro que eu fiz o teste, inclusive, na 570. Não é exatamente uma RX 580 2048 SP, mas dá pra você imaginar, tira uns 10%, 15% de performance que ainda vai dar pra rodar fazendo alguns ajustes. A diferença entre elas foi 11% na média, 21% na mínima. Então a mínima acabou sendo razoavelmente melhor ali na 590 e as duas dá pra você travar no 30 FPS se divertir no Pragmata. E dá pra você usar o FSR no modo qualidade e aí sim você consegue uma folga pra travar nos 30 FPS. Lembra que nós estamos rodando num preset legalzão aqui, não tá rodando no chorado. 49 na média, 42 na mínima pra 590, 43 na média, 36 na mínima pra 580. Uma diferença de 14% na média, 17% na mínima, não tá tão ruim assim. E pegando os testes aqui, tirando o FSR, Frame Generation, só a performance bruta aqui, a 590 faz uma média de 48 e mínima de 34. A 580 faz média de 40 e mínima de 30. Eu vou dizer pra vocês inicialmente que, vamos lá, né? Antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês que a performance das placas não é ruim. Mesmo da 2048 SP, eu já trouxe aqui pra vocês uma preliminar com a 570, não é ruim. Eu tô rodando com presets altos aqui, elas conseguem rodar. O que significa que você tem margem pra fazer ajustes. Então, de novo, a diferença percentual que importa. Mas se a gente pegar na média, rodar na casa dos 40, 50 FPS, tá muito bom pra essas placas. São placas bem mais antigas. De novo, é bom lembrar que esses são os modelos completos da RX 580 e da 590, sem capar nada. A diferença de performance entre elas foi até grande. A 590 chega a ser 20% mais rápida do que a 580 na média e na mínima 13%. O que eu diria que é o importante para você saber aqui, a diferença percentual. Se você for comprar uma RX 580 2048 SP, você pode aumentar essa diferença para uns quase 30% na média. Se a gente acumular a diferença entre elas, vai chegar nessa casa. Mas eu vou trazer o comparativo para vocês, se vocês se inscreverem aí, clicar no sininho também e comentar se vocês querem esse comparativo direto. A 590 é um investimento bem interessante porque em alguns casos ali era o suficiente para tirar da barreira dos 60 FPS ou deixar cada vez mais próximo dos 60 FPS. E quando você tá na pirambeira, qualquer empurrãozinho já ajuda, né? A 590 teve uma performance bem interessante. A 580 também envelheceu muito bem. A gente conseguiu entregar uma performance aqui na casa dos 40 FPS, o que tá legal até para jogos modernos. Mas é bom lembrar que você vai jogar todos os jogos, né? Inclusive os mais antigos. E o que já rodava bem nessas placas vai continuar rodando, né? O que na época delas foi lançada, roda bem legal nelas. Em relação ao consumo, a 590 consome mais do que a 580, mas aqui a gente já tá discutindo coisas meio inúteis, né? Meio que dane-se. Esse aqui é o consumo total do sistema. 337 contra 301, 12% a mais para ter ali 20% a mais de performance, até que tá valendo a pena. Em relação à temperatura, independente dos modelos serem diferentes ou não, a gente tá colocando só por referência, não dá para comparar diretamente, mas as duas se mantêm na casa dos 74 graus. Então é o normal para essas placas, tá? Isso porque a pasta térmica da 580 já tá
Mas então, Robson, e aí, eu compro ou não compro essas placas? Você falou que é tudo uma farsa, é tudo fake essas placas, que é tudo um golpe. E existem vários. Por que eu considero que isso é um golpe? Quando você vende um produto apresentando outro, pra mim é um golpe. Pra mim é fake. A pessoa tá tentando tirar vantagem da ignorância de quem tá comprando. Porque você não é obrigado a saber tudo isso que eu sei sobre essas placas. Você não precisaria ser um entusiasta pra poder comprar. Bastaria que o anúncio fosse honesto. O problema é que vários deles são. Então não são todos eles golpes. Porque tem a RX 580 2048 SP sendo vendida como RX 580 2048 SP. É que ninguém sabe o que significa esse 2048 SP no fim. A mesma coisa para RX 590. A pessoa não sabe o que é RX 590, não sabe qual que é o clock certo para ela ser a placa correta. Não sabe que precisa estar em 12 nanômetros a GPU, senão você foi enganado. E é isso que eu não quero que aconteça. Eu acho que são placas que, infelizmente, devido à nossa realidade, é o que dá pra gente comprar e ela consegue entregar uma performance legal, vocês viram aí. Inclusive a RX 590, por que eu quis mostrar o percentual pra vocês? É que se você acumular, vamos pegar aí de uma RX 580 2048 SP. No melhor dos melhores cenários, ela vai ser, sei lá, pelo menos uns 10% mais lenta do que uma RX 580 normal. Se a gente acumular essa diferença aí, vamos supor que dá uns 30% de diferença da 2048 SP para 590. Você sabe que se a placa custar 30% mais caro, ela vai estar entregando 30% mais performance. E se ela estiver custando menos de 30%, ainda assim vai ser uma excelente compra, porque ela vai estar entregando mais do que ela cobra. Então, esse número percentual serve para você entender quais são as diferenças das placas e o que compensa você gastar ou não nelas. Eu sei que quem está comprando essas placas está com orçamento bem apertado e qualquer real ajuda, mas às vezes a economia ela é burra. Você economiza e acaba perdendo, porque você pagou um pouquinho menos, mas se você pagasse um pouquinho mais, você ia ter muito mais performance. É por isso que, eu sei, você tá entrando agora, às vezes você tá com orçamento apertado e é você mesmo que tem que pesquisar. Quanto menos grana você tem, mais você tem que saber o que você tá comprando. Você não pode se dar o luxo de comprar um troço e de repente, sei lá, mano, comprou errado. Você tem que comprar certo. Então, essas placas ainda são uma boa escolha para quem está comprando. Só esteja ciente de todos os fatores que eu passei para vocês. Você vai comprar a placa que de repente ela foi recondicionada, que alguma peça já pode ter sido usada, algum chip, mas isso não invalida a compra desde que esteja escrito lá, recondicionada, ou que a placa esteja sendo vendida como usada. Também não recomendo você comprar placa usada no preço de placa nova, por quê? Claro, placa dura muito, eu também já comprei um monte de placa usada, essa placa tá aqui, mas vai saber o que essa placa fez durante todos esses anos. Às vezes é melhor você comprar uma nova ou nova e ter garantia do que comprar uma usada e não ter garantia nenhuma. E vocês, comprariam ainda uma RX 580, 590? Já compraram? Estão pensando em comprar? Já sabia desse rolo todo dos 2048 SP, essas RX 590 aí também no meio do caminho? Sabia que existe diferença entre essas placas? Já sabia da RX 590? Sabia que é uma placa igual e diferente ao mesmo tempo? Porque ela é uma RX 580, mas ao mesmo tempo ela não é. Dá pra você assistir até os vídeos antigos lá pra você ter uma ideia de como era no lançamento e entender mais sobre esses modelos. Tô pensando em trazer aqui agora o 2048 SP dessas novas pra ver como é que elas são, desmontar e tudo mais, mas eu queria a opinião de vocês. Vocês querem ver esse conteúdo? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.